Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu, o professor Aníbal e o professor Renan vamos falar para vocês um pouquinho sobre treinamento físico. Habilidades EF09, EF25. Identificar os princípios do treinamento físico. Bom, pessoal, então vamos lá. Nessa introdução, eu quero falar para vocês que na educação física existem alguns princípios para execução de atividades físicas, tá? A maneira que você vai conduzir essas atividades, que você vai se portar e realizar elas. Bom, esses princípios, eles garantem uma experiência proveitosa e agradável, tá? Então, se você conseguir respeitar e fazer esses princípios, com certeza vai ser muito agradável. Então, gente, no fim de algum tempo que a gente está fazendo essa atividade física, seguindo tudo isso, é possível perceber os benefícios que a gente adquiriu, conseguindo executar muito bem tudo que a gente foi fazer, tendo em mente esses princípios que a gente vai falar nessa aula de hoje. Sem contar, que a pessoa que nós conseguimos adotar um estilo de vida bem mais saudável, bem mais ativo e proveitoso. Esses princípios são 5, tá? O primeiro deles, que a gente vai falar aqui hoje, é o princípio da individualidade biológica. O que esse princípio quer dizer? Não existem duas pessoas iguais. Nem mesmo os gêmeos são iguais, totalmente iguais. Então, olha só. O mesmo exercício, na mesma intensidade e na mesma duração e frequência semanal, vai proporcionar diferentes efeitos de treinamento. Então, eu posso fazer isso e outra pessoa, sei lá, o meu irmão, por exemplo, ele também pode fazer tudo isso igual eu fiz e ter resultados diferentes. Também depende de alguns fatores, tá? Como o sexo, a idade, a capacidade máxima, a experiência e a técnica de execução. Agora, vocês vão ficar com o professor Aníbal, que ele vai dar continuidade na nossa aula, e depois, logo em seguida, com o professor Renan. Olá, pessoal, eu sou o professor Aníbal e agora eu vou falar com vocês sobre o segundo princípio do treinamento físico, que é o princípio da sobrecarga crescente. Bom, pessoal, o que significa esse princípio, né? Basicamente, ele diz o seguinte, que para que nós possamos ter uma melhora, uma boa aptidão física, o nosso organismo ele precisa sempre ser submetido a esforços cada vez maiores. Como assim, professor, cada vez maiores? Tem várias formas dos esforços serem maiores. Pode ser pelo aumento da carga, pelo aumento do tempo, da intensidade, da frequência que nós realizamos esses esforços, né? Mas eles precisam ser maiores. Maiores de uma forma que façam o nosso corpo, o nosso organismo, ele ter reações de adaptação. Então, o nosso organismo ele vai se adaptando aos pouquinhos, gradualmente, de uma forma que ele vá melhorando. Que ele vá conseguindo ter uma melhora, né, dessa aptidão. Então, o próprio nome já diz, né, do nosso princípio, o princípio da sobrecarga crescente. O que significa sobrecarga, pessoal? Bom, sobrecarga ela pode ser considerada a quantidade de trabalho que realizamos, né? Então, isso significa sobrecarga. Geralmente, nós classificamos as atividades físicas em termos de quilocalorias, né? Muitas vezes, por exemplo, se você gastou 1.000 calorias, meu Deus, você fez uma atividade super intensa. É óbvio que nós devemos levar também em consideração tempo, carga e alguns outros fatores, mas basicamente nós classificamos pela quantidade de quilocalorias. Agora que a gente já entende que sobrecarga é a quantidade de trabalho que nós realizamos, o que significa a palavra crescente, pessoal? Crescente significa algo que vai aumentando, aos poucos, né? Gradualmente. Então, sobrecarga crescente, ela é exatamente aquilo que nós citamos aqui no começo do nosso segundo princípio. É aumentar o nosso trabalho de uma forma gradual
para que possa servir de estímulo para o nosso organismo, né, e provocar uma melhora da aptidão física. Em outras palavras, pessoal, é só a gente pensar da seguinte forma: se a gente fizer sempre a mesma atividade, da mesma forma, no mesmo tempo, na mesma quantidade, o que vai acontecer com o nosso organismo? Ele vai melhorar? Ele vai melhorar essa... Na verdade, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: a aptidão física vai melhorar? Não, pessoal, ela sempre vai permanecer no mesmo lugar. A gente vai estar sempre pegando a mesma carga, sempre consumindo a mesma quantidade de quilocalorias, sempre com o mesmo condicionamento. Então, nós temos que sempre buscar melhora, né? Sempre ultrapassar nossos limites. Mas é importante, né, que nós tenhamos muito cuidado. Também não é chegar e aumentando peso, aumentando intensidade, passando do limite de uma forma exagerada, exacerbada, porque isso é muito perigoso, tá? Pode se tornar uma atividade muito perigosa, você pode se lesionar. Então, sempre é necessário ter muito cuidado. Bom, então vamos falar sobre esse aumento crescente dessa sobrecarga, né? O aumento da sobrecarga ele pode ser feito através de qualquer um dos fatores a seguir. Eu vou começar pela frequência, pessoal. Quando a gente aumenta o número de treinamentos em uma semana, né, a gente está aumentando a sobrecarga. Então, por exemplo, se eu fazia exercício 2 vezes por semana e agora eu faço 4, 5, eu estou aumentando a sobrecarga. Bom, pessoal, então a frequência é isso, né? Ela não vai melhorar só a aptidão física, ela também vai melhorar muita coisa, porque, por exemplo, quando nós praticamos exercícios frequentemente, nós vamos nos adaptando à forma correta de executar o exercício, né, de uma forma mais coordenada, mais ampla. Nós vamos conseguindo levantar objetos mais pesados, aumentar o número de repetições. Então, ocorre uma série de melhoras, né? Essa musculatura ela vai hipertrofiando, ela vai aumentando, assim como a musculatura que nós não utilizamos vai diminuindo, né? Por isso é muito importante o aumento também dessa frequência de uma forma crescente. Os especialistas, pessoal, eles recomendam aí cerca de 3 vezes por semana, né, a realização de atividades físicas. Outro fator muito importante que nós utilizamos como sobrecarga, pessoal, é o volume dessas atividades, né? Ah, mas professor, o que é volume? Pessoal, volume, ele pode ser muita coisa. Pode ser o tempo, pode ser a distância, pode ser a quantidade de repetições. Então, é aumentar o volume da atividade física. Muitos especialistas, pessoal, eles acreditam, né? Afirmam que o volume de uma sessão de treinamento deve ser de 15 a 60 minutos contínuos. Porém, é muito importante nós entendermos que depende muito da intensidade desse exercício, né? Então, por exemplo, nós, meros seres humanos, não vamos conseguir correr 60 minutos numa velocidade de 12 km por hora, 14 km por hora. É uma intensidade muito alta, né? Então, por exemplo, uma pessoa sedentária, um adulto que não tem muita aptidão física, ele tem que começar aos pouquinhos, né? Começar com um período de tempo aí superior a 15 minutos, de uma forma contínua. Porque mesmo aos poucos, né, essas atividades com essas características, elas apresentam um melhor efeito sobre a aptidão cardiorrespiratória total. Então, o sistema cardiorrespiratório vai melhorando aos poucos, né, vai conseguindo uma melhor aptidão. Além disso, pessoal, essas atividades com longa duração, né, se elas forem realizadas com uma intensidade baixa ou moderada, elas também têm menos riscos de lesões. Então, é super importante nós tomarmos muito cuidado também. Bom, pessoal, e o terceiro fator, né, que nós podemos utilizar como sobrecarga é a intensidade. A intensidade, pessoal, ela pode ser classificada como baixa, média, forte e muito forte, né? Como que a gente aumenta essa intensidade? A gente aumenta passando a correr, por exemplo, a mesma distância que a gente corria num tempo menor. Ou numa velocidade maior, né, que automaticamente vai diminuir o tempo também. Outro exemplo, aumentando a carga de exercícios com pesos, né? Então, aqueles exercícios que a gente fazia com 8 quilos, a gente vai aumentar agora para 10, para 9. Ou diminuindo o tempo de descanso entre as repetições, né?
Então, dessa forma aí, nós estaremos aumentando a intensidade. Contudo, entretanto, pode-se dizer que somente há uma melhora na aptidão quando os esforços são de intensidade média a forte, o que trará uma capacidade adaptativa mais eficaz por parte do organismo. Então, pessoal, a melhoria dos níveis de aptidão física, elas somente se verificam quando os programas de atividades físicas, eles são bem planejados e, sobretudo, é considerada uma relação entre duração e intensidade do programa e a frequência com que ele é realizado. Então, esses 3 itens que nós citamos, a frequência, o volume e a intensidade, eles devem ser utilizados juntos. Então, sobrecarga são os 3. É volume, é frequência e intensidade. Nós temos que aumentar isso de forma crescente, Então, nós vamos aumentando a frequência, vamos aumentando o volume das nossas atividades, a intensidade. Tudo isso vai trazer pra gente uma melhora e uma boa aptidão física. É isso, pessoal. Vou passar a palavra agora pro professor Renan. Oi, galera. Aqui é o professor Renan e vamos falar um pouco do princípio da especificidade. Do ponto de vista do gasto energético, é possível estabelecer parâmetros de igualdade entre diferentes atividades físicas. Assim, andar 3 km em 30 minutos equivale a nadar 20 minutos ou andar de bicicleta 6 km em 15 minutos. Isto porque todas essas atividades provocam a queima de 150 quilocalorias. O princípio da especificidade determina que os corredores devem correr, nadadores devem nadar e etc., devido às adaptações específicas que cada uma dessas atividades ocasiona, criando efeitos paralelos específicos. Outro aspecto a ser considerado neste princípio é o tipo de estímulo ao qual o organismo é submetido. Para compreendermos bem este conceito, podemos esclarecer o seguinte: nos exercícios de forças, a adaptação é o nível muscular, articular e ósseo, e em corridas de longa duração, a adaptação se dá nos sistemas respiratórios e cardíaco. Agora vamos ao princípio da continuidade. Este princípio rege que a atividade física deve ser realizada continuamente, sem interrupções. É a continuidade que desencadeará as adaptações do organismo aos esforços a que foi submetido pelo treinamento e que seja possível uma melhora na aptidão. A interrupção de qualquer tipo de atividade física leva o organismo ao retorno à situação inicial, antes do início do programa, ou seja, será necessária uma retomada dos níveis iniciais de intensidade e volume. Vamos também agora ver um pouco do princípio da reversibilidade. Consequências da ausência da regularidade em um programa de atividades físicas. Todos os benefícios adquiridos em vários meses de treinamento podem ser perdidos em poucas semanas de inatividade. O fato de algumas pessoas considerarem-se melhores que outras fisicamente falando, por terem participado há algum tempo, pode ser muito perigoso por ocasião de uma retomada na atividade. Bom, gente, então foi essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. Até a próxima!